Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um aulão da Lei 34 que serve para os concursos de Santana de Parnaíba. E essa Lei Complementar 34, né, que fala do Estatuto dos Servidores Públicos. E eu fiz aqui, né, uma aula de revisão, também coloquei algumas questões. E essa aula serve para o pessoal que vai fazer concurso de Santana de Parnaíba, né, independente do cargo. Então, auxiliar de desenvolvimento auxiliar de educação infantil, GCM, enfim, qualquer cargo serve esta lei, tá? Então vamos lá, né? Tá sempre nos editais. Primeiro eu vou fazer minha apresentação, né? Uma coisa que eu não costumo fazer, mas como tem muita gente que vai ver esse vídeo e não me conhece das redes, né? Bom, meu nome é professor Fábio Inácio, assim que o pessoal me conhece. Sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Gestão Escolar pelo SESI e formado em Pedagogia pela Uninter. Eu já passei nos concursos de Santana de Parnaíba, já fui funcionário também. Fiquei em primeiro lugar, né, no concurso de vice-diretor. Diretor de escola eu não lembro se foi 28º, alguma coisa assim, que eu acabei assumindo e trabalhei 5 anos na prefeitura. Primeiro lugar de professor de sociologia e segundo lugar de supervisor de ensino. Em todas essas eu sempre ali gabaritando a Lei 34, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês os principais pontos da nossa legislação aqui, importante, que está sempre aparecendo nos concursos, que é a Lei 34, destacando aí os principais pontos que você tem que lembrar. Importante você pegar um caderninho, anotar, né, aquilo que eu for enfatizando, tá? Lei que institui o regime do jurídico dos servidores públicos de Santana de Parnaíba, tá? Então, no parágrafo único tem lá, nos termos do artigo 39 da Constituição, o município instituirá o Conselho de Política de Administração e Remuneração Pessoal. Presta bem atenção nisso, porque isso foi feito em 2024, é recente, né? Então, criou-se esse Conselho de Política de Administração e Remuneração do Pessoal, que é integrado por servidores designados pelo Poder Executivo, tá? Então, esses servidores são designados ali pelo Poder Executivo, que é o prefeito, né, que vai delegar quem são esses servidores que vão participar deste conselho. A banca pode perguntar isso? Sim, pode. É novo, né? Então, muita gente está assistindo as aulas lá que eu coloquei. Tem poucas atualizações, né? E eu vou apresentar aqui. Cargo público é unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número certo, remunerada pelos cofres públicos. É importante entender isso, né, gente? Assim, muitas vezes as pessoas falam, fez o concurso e só chamou 10 pessoas. Porque você só pode chamar quando o cargo tiver vago, tá? Mas está precisando de gente, né? Às vezes a pessoa está de licença prêmio, está de licença, a funcionária está de licença gestante, está afastado, né, por questões de saúde. Então tem um número certo de cargos, tem um número certo de GCM, tem um número certo de auxiliares, tem um número certo de professores, tem um número certo de médicos, né? Então, a prefeitura não pode chamar além daquilo que existe de cargo público que está aqui definido, né? Denominação própria, criado por lei. Se a prefeitura quiser mais pessoas, ela precisa, né, mandar um projeto de lei para a Câmara para ampliar o número, esse número certo, né? Ou seja, se tem lá 100, ela quer 150, 200, 300, ela tem que enviar. E lógico que isso com todos os estudos de impacto financeiro e tal, né? Então, para provimento em cargo efetivo ou em comissão, que implica o desempenho pelo seu titular de contribuições, responsabilidades e deveres. Então, o cargo público ele pode ser ocupado por pessoas de caráter efetivo, que prestam concursos, mas também por comissionados, tá? Então, o comissionado também vai, sim, né? Só que o dele às vezes muda prefeito e tal, e os cargos comissionados podem, né, sair, tá? Porque eles não são efetivos agora, os cargos de caráter efetivo, sim.
Parágrafo único. O município de Santana de Parnaíba destinará no mínimo 10% dos cargos em comissão aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de servidores. Importante essa informação. Banca gosta muito de perguntar isso, ó. Cargos, né, em comissão. Pelo menos 10% tem que ser de pessoas, né, do quadro de servidores, tá? Servidores efetivos, pelo menos 10%. No mínimo, tá? Olha aqui. Então, esse é o tipo de coisa que a banca pode perguntar para você. Então, anota num caderninho, anota isso. Se você vai fazer prova, você vai lembrar da minha voz na hora falando assim, cara, parágrafo único, né? No mínimo 10% dos cargos em comissão tem que ser de cargos efetivos, preenchido por cargo efetivo, né? Tipo, a pessoa está lá como diretor, como GCM e tal, tem um cargo lá de secretário de segurança, tem um cargo de diretor, né? Então, esses cargos normalmente em comissão podem, né, devem pelo menos 10% ser de servidores efetivos. Ok? Tudo bem? Aí aqui eu dou um pulo, né? Porque como eu falei para vocês, eu estou pegando os principais pontos. Olha só, artigo 10. O concurso público terá validade de 2 anos. Outra informação importante, ó, 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Significa que a lista de aprovados ela vai valer por 2 anos. E aí você pode ser chamado nesses 2 anos. Ou sendo prorrogado, né, podendo, não é que deve ser prorrogado, é que pode ser prorrogado, tá? Uma única vez. Então, pode se prorrogar por mais 2 anos, e aí você é chamado. Eu prestei um concurso uma vez em Campinas, passou os 2 anos, não fui chamado, aí estava quase no finalzinho da prorrogação por mais 2 anos, aí no finalzinho eu fui chamado, tá? Então, enquanto você estiver na lista de aprovados, certo? Você pode ser chamado tendo as vagas, né? Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Então, o edital é muito importante porque ele é a regra do jogo, né? E ele é sempre publicado em jornal de circulação no município. Quais são os requisitos básicos para você entrar no serviço municipal? Você tem que ser brasileiro, naturalizado ou gozar de prerrogativas constitucionais. Qual que é essas prerrogativas? É que o Brasil tem um acordo com Portugal, por exemplo, e quem tem nacionalidade portuguesa, né, pode também, tá? Está no gozo dos direitos políticos, então você tem que poder votar e ser votado, tá? Não pode ter aí impedimentos, né? Você tem que ter a certidão do cartório, que você está tudo certinho. Estar quite com as obrigações militares, no caso do sexo masculino. Ter o nível de escolaridade exigido para o cargo, então, sei lá, o cargo pede ensino médio, você tem que ter ensino médio. Se o cargo pede diploma de pedagogia, você tem que ter diploma de pedagogia. Ter idade mínima de 18 anos completos, cuidado, são 18 anos completos, não é 21, tá? Muitas vezes a banca coloca ali 21 anos, né? Cuidado. Gozar de boa saúde física e mental, então você vai passar pelo exame médico para ver se você está apto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ter se habilitado previamente por meio de concurso, ressalvadas, né, as exceções previstas na lei. Qual é a exceção? É o cargo comissionado, certo? Cargo comissionado, obviamente, não faz o concurso, é um cargo de confiança, tá? Então, essa é a exceção prevista na lei, certo? Mas a regra é o concurso público. E a validade dele, 2 anos, não esqueça, né? A banca adora perguntar isso e pode ser prorrogado uma única vez. Olha aqui, de acordo com os critérios de acessibilidade às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever no concurso público para provimento dos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhe reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso. Então, gente, com relação à pessoa com deficiência, ela tem reservada 5%. Ó, outra
questão que pode aparecer aí no seu concurso, né? 5% reservado às pessoas com deficiência. Então, guarda esse número, né? Guarda. Ó, nós já vimos algumas porcentagens importantes, né? Esse aqui é para pessoas com deficiência, tá? 5% das vagas, não vai esquecer disso. Nós vimos lá 10% para os cargos em comissão de pessoas do quadro efetivo, tá? E aqui 5% para as pessoas com deficiência. Isso também aparece no edital. Guarda essas porcentagens porque pode cair. Bom, como que a prefeitura faz o provimento do cargo público? Existem algumas formas para que você entre, né, na prefeitura. No meu caso foi nomeação. Por quê? Eu passei no concurso público, fiz os exames, entreguei os documentos e aí fui nomeado, né, diretor de Santana de Parnaíba. Nomeação é o mais comum, tá? Tem reversão, que nós vamos falar, que é quando você aposentou e você pede para voltar, né? Chama reversão da aposentadoria. Reintegração é quando você foi demitido e aí você ganhou na justiça ou na via administrativa a sua volta, então você é reintegrado. Recondução, eu vou explicar, é quando alguém, né, que estava demitido foi reintegrado e foi para a sua vaga. Então, nós vamos falar disso. E aproveitamento também, tá? Esse aqui eu vou explicar melhor já mais na frente, certo? Então, vamos lá, ó. Nomeação é em caráter efetivo quando decorrente de concurso público, foi o meu caso, certo? Então, passei no concurso, mostrei lá para vocês, né? E aí fui chamado, né? E tomei posse. Aqueles outros dois, né? Que eu passei supervisor e professor, eu ainda não fui chamado. Eu estou ali na primeira e em segundo, não fui chamado, o concurso ainda está válido, né? Então, se eu for convocado, por exemplo, se eu quisesse assumir, eu estaria, né, seria nomeado em caráter efetivo. Em comissão é para cargos de confiança, tá? Então, cargos de confiança. O que é cargo de confiança? São, por exemplo, secretários municipais, diretores, né? Cargos de diretor não é diretor de escola, tá? Diretor, né? Cargos realmente diretor de departamento, essas coisas são cargos de confiança. A nomeação para cargo efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos. Professor, por exemplo, é provas e títulos. Outros cargos é só provas, né? E às vezes tem exame prático também, né? Obedecido à ordem de classificação e prazo de sua validade, que nós vimos lá, que é 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, tá? Podendo, né? Não vai esquecer disso. Bom, aí nós vamos ver o que é a reversão. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez. Professor, por que alguém, né, teria o desejo de voltar se já está aposentado? O que acontece? Quando você é aposentado por invalidez, você não pode trabalhar em mais nenhum lugar, tá? Nenhum lugar, certo? Então, muitas vezes você aposentou porque na época você estava com uma doença tal, lá não tinha tratamento, mas vamos supor que né, saiu um tratamento, você conseguiu se recuperar e você quer voltar à atividade. Por quê? A aposentadoria por invalidez, você acaba tendo prejuízos, né? Então, primeiro que você não pode trabalhar em nenhum outro lugar, segundo que tem uma queda, né, salarial, enfim. E aí, claro, você pede a reversão. E aí a junta médica vai, né, declarar se é insubsistente os motivos de sua aposentadoria, tá? E aí você pode retornar. Ou mesmo a pessoa foi aposentada por invalidez, não deveria ter sido, enfim, existem várias possibilidades. A reversão far-se-á ao mesmo tempo no cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Por quê? Às vezes aquele cargo que você ocupava não existe mais na prefeitura. Acabou, mudou. Isso aconteceu com muitos cargos, por exemplo, de vigia, né? Controlador de acesso, às vezes cargos que desapareceram, né? Então, ou mesmo
foram substituídos, vamos dizer assim, pela Guarda Municipal, né? Então, esses cargos não existem mais. E se eu era desse cargo que não existe mais, eu vou para o que ele foi transformado, tá? O tempo em que o servidor estiver em exercício será concedido, será, né, considerado para sua aposentadoria. Encontrado-se provido o cargo, lembra que eu falei para vocês que o cargo é por número certo? Vamos supor que o cargo que você voltou já estava ocupado. Aí o servidor vai exercer suas atribuições como excedente, até que surja a vaga, alguém aposente, alguém se exonere, né? Então, não poderá reverter o cargo o aposentado que contar com 70 anos ou mais de idade, tá? Então, é a data limite aí para você pedir a sua reversão, né? Não pode ser 70, tem que ser antes de 70. Ah, eu estou com 70 anos, pedi minha reversão. Não vai poder, porque o parágrafo 4 diz, não pode reverter essa aposentadoria quem já está com 70 anos. E por quê? Porque antigamente a aposentadoria compulsória, quando você atinge essa idade, né, a gente brinca que é expulsória, você tinha que sair do serviço público, você era aposentado. Hoje, a Constituição foi alterada e se estendeu mais 5 anos, então hoje é 75 anos. Porém, a lei de Santana de Parnaíba permanece com 70 anos. Então, se cair na prova, você vai responder 70 anos ou mais, tá? Não esqueça também esse número. Lembra que eu falei para vocês? Números são importantes, certo? Não pode esquecer o que é reversão também, que é esse retorno do servidor aposentado por invalidez, ok? Bom, reintegração. Reintegração, artigo 18, é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Vamos supor que você foi demitido, né? E aí você falou, olha, eu fui perseguido e tal, eu não fiz essas coisas. Aí você entrou na justiça e provou que realmente a sua demissão foi uma injustiça, né? E aí você volta, você é reintegrado, certo? Aí você volta como, eu brinco, você volta como rei. Por quê? Você vai ter ressarcida todas as vantagens daquele tempo que você ficou desempregado, né? Afastado. Você podia estar trabalhando em outro lugar, não tem problema, mas que você foi retirado da prefeitura. Aí eu brinco, você volta como rei, né? Reintegrado, tá? Porque você vai receber todas as vantagens, ok? Então a reintegração é quando você foi demitido. Gente, existe uma demissão, implica punição, tá? Quando os motivos que levam você a ser demitido são motivos graves, tá? Outro dia eu vi uma questão assim, fulano de tal, né? E duas pessoas quase chegaram às vias de fato, agressão mesmo, né? E aí tinha as alternativas. Quando essa pessoa pode ser demitida? Se ela agredir o outro, tá? Então, se você agredir o outro, por exemplo, você é demitido. Isso é passível de demissão. Agora, se a pessoa foi te agredir e você agiu em legítima defesa, aí você não é demitido, tá? A pessoa que está sendo agredida, se ela agir em legítima defesa e agredir o outro, né? Nesse caso, ela não é demitida, tá? Só é demitido, né, o agressor, tá? Quem está na legítima defesa, não. Certo? Isso é importante, ó. Bom, vamos lá. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo, observado o disposto nessa lei. Encontrando-se provido o cargo, o eventual ocupante ser estável. O que é o estável? Que já passou pelo estágio probatório de 3 anos, foi aprovado nas avaliações e se torna um servidor estável, tá? Como eu falei para vocês, os cargos estão em número definido. Então, se aquele cargo que era meu foi ocupado, porque eu fui demitido, a prefeitura tem que colocar alguém no meu lugar, né? Aí, esse cara
será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou colocado em disponibilidade, né? Ou em outro cargo, tá? Porque aquela pessoa vai ter que sair do cargo que ela estava. Mas isso normalmente não acontece, porque sempre tem cargos ali, né? Um ou outro livre, enfim, senão ele fica em disponibilidade, ok? Bom, a recondução é o retorno do servidor ao cargo, né, anteriormente ocupado. E a recondução ela decorre de duas situações. Primeira, se você foi inabilitado em estágio probatório decorrente de nomeação para ocupar o cargo público. Então vamos supor que eu fosse inspetor de alunos e passei para professor. Aí, estou lá no estágio probatório, né? E aí eu não fui aprovado no estágio probatório, porque não é a pedagogia, não é a minha casa. Eu fui inabilitado no estágio probatório. O que que acontece? Eu sou reconduzido para o meu outro cargo, tá? Anteriormente ocupado. Para isso, eu preciso ser servidor de Santana, certo? Quando você é inabilitado no estágio probatório, acontece isso. É muito raro essas situações? Sim. Primeiro, porque não passar no estágio probatório é um número bem pequeno de pessoas, né, que não passam. Segundo, às vezes a pessoa não era servidor de Santana de Parnaíba. Então são situações, recondução é uma situação muito atípica de ocorrer, mas pode ocorrer. E no caso da reintegração do anterior ocupante. Lembra que eu falei? O cara entrou na justiça, voltou como reintegrado no cargo que eu estava. Aí eu sou reconduzido ao meu cargo anterior ou fico em disponibilidade, tá? Então é dessas formas que acontece, né, a recondução. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo de origem, aplicar-se-á né, as regras que disciplinam o aproveitamento. A pessoa vai ser aproveitada em algum lugar. Artigo 20. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o aproveitamento em outro cargo. Eu estou falando isso aqui, gente, mas essas coisas não são tão comuns de acontecer, né? A reintegração um pouco mais, né? A recondução, que é do servidor aposentado, também não é tão comum, mas isso está na lei e às vezes a banca cobra, certo? Parágrafo único. A extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade somente serão admitidas se efetuadas por lei municipal. O que acontece? Às vezes tem cargos que eu falei para vocês que são extintos, né? Falei para vocês um exemplo. Cargo de vigia, né? Às vezes a prefeitura terceirizou um serviço. Muitas prefeituras, não é o caso de Santana, mas terceirizaram a merenda. Aí as merendeiras, por exemplo, né, o cargo delas vai ser extinto, mas elas precisam, não podem, né, ser mandadas embora. Então elas são aproveitadas em outro cargo, né, com remuneração, enfim, de acordo com a lei, tá? Certo? Só para dar um exemplo para ficar mais claro para você. Artigo 21. O servidor em disponibilidade contribuirá para o regime de previdência. Com disponibilidade é aquela, vamos supor que um órgão da prefeitura foi extinto e lá tinha servidores, aí não tem para onde mandar eles, vão ficar em disponibilidade até surgir uma oportunidade de aproveitá-los. Também é raro a prefeitura deixar servidor em disponibilidade, né? Por quê? Porque normalmente precisa de servidores. E o tempo de contribuição correspondente ao período em que permanecer em disponibilidade será contado para efeito de aposentadoria e nova disponibilidade, tá? Vamos fazer umas questões aqui. Olha só, de acordo com a Lei Complementar 34, de 25 de maio de 2011, no seu artigo 1º, parágrafo único, foi instituído o A. Conselho de Administração dos Funcionários Públicos, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, Conselho Geral da Previdência dos Servidores Públicos, Conselho das Políticas Públicas para Servidores e Pessoal Terceirizado. E aí, qual que é? Tenta responder aí. Professor,
para o vídeo, né? E vai responder. Então, o que a gente viu no parágrafo único? Que foi criado um conselho, né? Eu até falei, essa alteração da lei é recente, é de 2024, que é o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, tá? Então, não vai esquecer disso aqui, ó, gabarito letra B de bola. Não tem nada a ver com previdência, com administração dos funcionários públicos. Ó, cuidado, né? Que aqui, ó, pegou a administração, você podia ser enganado. É de política de administração e remuneração de pessoal. Não tem nada a ver com pessoal terceirizado, né? Então, atenção com isso. Ó, Conselho de Política, letra B de bola. Mais uma aqui, ó. Mais uma questão. Segundo o Estatuto dos Servidores de Santana de Parnaíba, o município de Santana de Parnaíba destinará, no mínimo, por cento de cargos em comissão criados aos ocupantes de cargos efetivos do respectivo quadro de servidores. Assinale a alternativa que preenche corretamente a coluna 5, 15, 20, 10. Lembra? Você vai ouvir minha voz na hora da prova. Quanto é o percentual mínimo de servidores que tem que ocupar os cargos de comissão criados? Quanto? Ah, Fábio, não estou lembrando. Não é 5, não é 15, não é 20, é 10, né? 10%. Olha aí, letra D de dado. Você não vai esquecer. 10, tá? 10% dos cargos em comissão devem ser ocupados, né, do quadro de servidores efetivos. Pode ser mais, tá, gente? É no mínimo 10. No mínimo 10. Pode ser 20, 30, mas no mínimo tem que ter 10% dos comissionados serem do cargo efetivo, né? Do quadro efetivo. Olha aqui, letra D de dado, né? Nossa, que deu horrível. Então, letra D de dado, deixa eu apagar isso. Letra D de dado, né? A alternativa correta. Olha isso aqui. Vamos lá, mais uma. João foi aprovado no concurso Santana de Parnaíba. Está ansioso para poder ser chamado. Consultando o Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba, João leu que A. O concurso público terá validade de 2 anos, não podendo ser prorrogado. B. O concurso público terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. C. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E D. O concurso público terá validade de 4 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por 2 anos. Aí, professor, eu quero responder. Pausa o vídeo, né? Mas vamos lá. O que eu falei para vocês? Quanto é a validade do concurso? Lembra? Quanto é? 2 anos. Lembra? 2 anos. Opa! 2 anos, já eliminei essa, certo? Aí tem duas aqui. Ah, o concurso não pode ser prorrogado? Opa, pode sim, né? Podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então, ele vale por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, certo? A lista de aprovados, né? Portanto, letra C, de casa, certo? Ó, questões que podem aparecer na sua prova e que você não vai errar mais, né? Agora vamos ver essa aqui. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. 1. Ser brasileiro, nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas constitucionais. 2. Estar no gozo dos direitos políticos. 3. Estar quite com a Receita Federal e sem dívidas no Serasa. 4. Ter o nível de escolaridade exigido para o cargo. 5. Ter idade mínima de 21 anos completos. Assinale a alternativa correta. Apenas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Apenas 3, 4 e 5 estão corretas. Apenas 1, 2 e 4 estão corretas, tá? E todas estão corretas. E aí, gente, vamos analisar o que nós falamos.
os itens, né, que você precisa ter, basicamente, para ser servidor. Brasileiro nato, né, falei disso, naturalizado ou gozar das prerrogativas constitucionais, falei exemplo lá do Acordo Brasil-Portugal, gozo dos direitos políticos, falei isso para vocês, né? Falei em algum momento que tem que estar quite com a Receita Federal e sem dívidas no Serasa? Não, né? Não. Servidor, a pessoa que tem dívida não tem problema, né? Pode ir lá, tranquilo, né? Aproveite, já paga as dívidas também quando estiver recebendo os salários, né? Se der, vai que não tem problema para você acessar o serviço público municipal, no caso aqui de Santana de Parnaíba, não é uma das exigências, né? Ter o nível de escolaridade para o cargo? Sim, isso é uma das exigências. 21 anos completos? Não, né? 18 anos, tá? 18 anos completos. Portanto, a 3 e a 5 estão erradas. Então, a gente já elimina essa e marca a letra C de casa, né? Letra C de casa, que é a correta. Apenas 1, 2 e 4 estão corretas, certo? A 3 e a 5 estão incorretas. Bom, 5. Pedro completou 70 anos e entrou com pedido de reversão, lembra? De sua aposentadoria. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, o pedido de Pedro: A. Será indeferido porque ele já completou 70 anos. B. Será analisado por uma comissão especial designada pelo prefeito. C. Será analisada as considerações feitas no pedido para reversão por comissão especial de servidores. D. Será deferido, pois não é possível restringir o acesso à reversão por motivo de idade. E aí, gente? Fácil essa. Você lembrou do que eu falei? Ó, Pedrão completou 70 anos, né? Pediu reversão. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Já vai ser indeferido porque ele já completou 70 anos e não pode. Não tem nada de comissão especial aqui, né? Aqui nesse caso do Pedro é indeferido porque ele já completou 70, né, anos. Portanto, letra A de amor, certo? Bom, vamos ler mais umas coisas aqui, ó. Quando que o cargo fica vago? Quando que surge vaga, né, para gente poder chamar gente do concurso e tal, né? Fazer aquela alegria do povo aqui. Quando uma pessoa pede exoneração, é o que eu fiz, né? Então, eu estava em Santana de Parnaíba, passei no concurso de Barueri para supervisor. O que eu fiz? Pedi exoneração do cargo de diretor. Quando eu fiz isso, o meu cargo ficou vago. E aí o que aconteceu? Podia chamar alguém do concurso. Por quê? Porque eu pedi exoneração. E veja, exoneração, ela pode ser, nós vamos falar isso, a pedido do servidor, né? Então, eu passei em outro concurso, não podia trabalhar nos dois, porque não pode acumular 2 cargos de gestão, né? Pode acumular 2 cargos de professor, 2 de profissionais da saúde, mas 2 de gestão não pode. Então, eu fui lá pedir exoneração até para assumir no município de Barueri como supervisor. E outra hipótese é a demissão, tá? Lembra que eu falei, ó, exoneração é quando você pede, demissão é porque você respondeu algum processo administrativo, cometeu uma falta grave e aí você é demitido. Outra forma aí vai surgir uma vaga também. Outra forma de surgir vaga é a aposentadoria. A pessoa aposentou, né? Então, aquele cargo ficou vago. Aí pode chamar do concurso. E a outra forma, essa aqui foi revogada, né, por uma lei, tá? Então ela não está mais valendo, que é o inciso 4. A outra forma é o falecimento, né? Então, infelizmente, por exemplo, quando teve a questão do Covid, a pessoa que faleceu, ela, né, aquele cargo fica vago. Então, pode chamar também do concurso. Olha só, exoneração, ela vai se dar a pedido do servidor, foi o que eu fiz, né? Precisava assumir outro cargo, olha só, por isso que isso aqui foi cancelado, porque isso já é automático, né? Se o cargo é inacumulável, eu não posso, porque se eu fizer isso, né,
eu estou cometendo uma ilegalidade, aí eu preciso sair de um dos cargos. Não pode, tá? Só professor, né? Desde que haja compatibilidade de horário. Profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horário, tá? Então, eu fui lá e pedi exoneração, a pedido do servidor. Ou de ofício, quando é a administração que faz, por isso que a gente fala de ofício. Quando você ouvir essa expressão de ofício, é a administração que está fazendo, né? Quando se tratar em cargo de comissão, porque o comissionado ele é exonerado, o prefeito não está gostando daquele cara lá, tal, né? Vai exonerar ele, vai colocar outro. Pode, pode. O prefeito quer trocar o secretário lá, vai exonerar, né? E colocar outro. Isso é exoneração. Ou quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A pessoa ficou 3 anos lá, tal, não foi aprovada no estágio probatório, ela é exonerada. Ela não é demitida, tá? Se ela não passou, se ela não satisfez as condições, ela é exonerada. Se ela cometeu alguma falta grave, ela vai responder, tendo direito à ampla defesa e contraditório, né, que é uma regra do direito público, e poderá ser demitida, tá? Mas não passar no estágio probatório não é demissão, é exoneração, certo? Bom, parágrafo 2, a demissão será aplicada como penalidade, por meio de processo administrativo, aquilo que eu acabei de falar, assegurado os direitos de contraditório e ampla defesa, certo? E a exoneração e a demissão são atribuições do chefe do Poder Executivo ou da autoridade competente. Normalmente, né, a exoneração e a demissão é assinado pelo prefeito ou, né, quem assim for designado. Quando se tratar de entidade da administração indireta, né, no caso, aí é o superintendente, a pessoa que está lá na administração indireta, né? Senão é o chefe do Poder Executivo, certo? Ok? Então, exoneração e demissão, né, são funções aí dadas ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Artigo 32. Posse é investidura em cargo público, momento que inicia os direitos e deveres do cargo e gera restrições, impedimentos e incompatibilidades. A partir do momento que eu tomo posse, eu me torno servidor público, tá? Antes disso, eu não sou nada. Eu passei no concurso lá, que nem eu. Tô em primeiro lugar na lista lá. Eu sou alguma coisa? Não, não sou nada, né? Agora, se chamarem e eu tomar posse, aí eu sou servidor público, certo? Por isso, né, que inicia direitos e deveres do cargo e gera restrições, como, por exemplo, acumular, né, e outras restrições também que o servidor público tem, questões de empresa, enfim, né, impedimentos e incompatibilidades. Isso gera, tá? Então, tomei posse, já sou servidor público. E antes? Antes eu não sou nada, né? E se eu não for tomar posse, como é o meu caso, né? Que eu já passei em outra prefeitura, não tenho mais o interesse. Vamos supor que sai lá meu nome. Eu não apareci. Eu falei, não, né? Gosto muito de Santana, mas eu estou no litoral agora. Então, e aí? Que eu... Não, legal, né? Não fui lá, não apareci, vão chamar outro, tá? É isso que acontece. Bom, e o exercício, parágrafo 1, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. Então, quando eu fui chamado para diretor, eu tomei posse, né? Tomei posse. Aí, fui escolher a unidade que eu seria diretor e eu, né, fui para a unidade. Cheguei na unidade, comecei a trabalhar. Ali eu entrei em efetivo exercício. Efetivo exercício é quando você, de fato, começa a trabalhar, certo? A posse e o exercício são concomitantes. Isso é importante. Por quê? Não é sempre assim. Tem município que você tem a posse e depois você tem o exercício. Em Santana de Parnaíba, guarda isso na sua cabeça. Posse e início de exercício são concomitantes, salvo as exceções previstas nessa lei, tá? Então, tomou posse, já inicia o exercício, certo?
Tem município que não, você toma posse, aí tem uns dias lá para você iniciar o exercício, ok? Então lembra disso porque às vezes você não é da região, né? Você está fazendo concurso, mas você já estudou outros estatutos e você fica com essa ideia de que posse tem um prazo e o exercício tem outro, e aqui é concomitantemente, tá? Então não esqueça disso. Bom, a posse, olha só o que está. Artigo 36, a posse e o exercício deverão ocorrer num prazo máximo de 15 dias da publicação do ato de convocação, podendo ser, por interesse da administração, prorrogado o prazo uma única vez por no máximo 15 dias. Então, a banca pode perguntar para vocês: posse e exercício deve ocorrer em qual prazo? 15 dias. Não vai esquecer disso. 15 dias contados do ato da convocação. E a administração ela pode prorrogar uma única vez por no máximo 15 dias, tá? Então guarda isso. Posse e exercício são concomitantes, aqui, ó. O prazo delas é no máximo 15 dias a partir do ato de convocação, tá? Então, você tem que tomar posse em 15 dias. Fábio, o que aconteceu? Eu não era morador de Santana de Parnaíba. E aí, né, eu tive que fazer as correrias para tomar posse no prazo, certo? Entregar, não, primeira parte de documentação, que é antes da posse, né? Depois que você toma posse, você tem que ver, vou mudar para Santana, né? Então você tem aí o prazo máximo de 15 dias para organizar tudo isso. Pode ser prorrogado por mais 15, né? Por interesse da administração. E aí, se você não tomar posse e iniciar o exercício no prazo previsto no caput desse artigo, que é os 15 dias aqui, ficará sem efeito o ato de provimento, procedendo à convocação do próximo candidato. Você não tomou posse, né? Não iniciou o exercício, então vai convocar o próximo candidato e aquele ato vai ser tornado sem efeito, certo? Parágrafo 2. No caso da candidata nomeada encontrar-se em avançado estado de gravidez, sendo como tal considerado o período compreendido entre o início do 8º mês e o parto, dar-se-á-se posse, entrando em exercício até o parto ou a determinação médica. Então, o que acontece? Está grávida, está ali, né, no início do 8º mês, vai dar posse para ela. Ela pode trabalhar? Pode, então ela vai entrar em exercício, né? Chegou no período de ter a criança, aí ela, né, vai entrar na licença gestante. Que em Santana de Parnaíba, na lei, é de 120 dias, porém tem um adendo lá, um decreto, que estende mais 60 dias, portanto, totalizando 180. Mas na lei aparece 120, tá? Aí tem lá, conforme o decreto e tal, né? Aí você vai ler o decreto, é mais 60 dias, ok? Bom, artigo 37, então, números que você deve guardar. Posse, 15 dias, né? Podendo ser prorrogado por interesse da administração por mais 15 dias, ok? Não vai esquecer disso, que isso cai demais. O período de estágio probatório é de 36 meses de efetivo exercício, sendo descontados todos os afastamentos. Então, você tem que estar trabalhando, né? Efetivo exercício, certo? E, claro, tem afastamentos aí que são de efetivo exercício. Exemplo, né? Quando nós vamos ver mais para frente, morreu a mãe, o pai, né? Aí você tem uma licença lá, certo? Então isso aí é considerado efetivo exercício. Férias, considerado efetivo exercício, ok? Você tem 36 meses para ser avaliado, para você poder, né, ali, enfim, ser considerado estável ou não. Tá? Parágrafo único. O processo de acompanhamento e avaliação do estágio probatório poderá ser realizado em etapas que serão
disciplinadas por decreto. O estágio probatório tem por objetivo avaliar a capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do cargo e provimento efetivo para a qual foi nomeado, mediante aprovação em concurso público, observados os critérios a serem disciplinados em regulamento. Então, para você se tornar um servidor estável, você tem que passar por esse estágio probatório de 36 meses, tá? Sendo avaliado, né? Enfim. Bom, olha aqui, ó, o artigo 40. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, o que aconteceu comigo em Santana de Parnaíba, né? Fiquei lá 5 anos, certo? Os 3 primeiros anos eu fui avaliado, né, no estágio. Todas as minhas avaliações foram na nota máxima e chegou no final eu fui considerado estável, né? Então, eu fiquei 2 anos como servidor estável e aí eu passei outro concurso e resolvi sair da prefeitura. Bom, o servidor público estável, ele só perde o cargo, né? Que a estabilidade, ela tem regras. Você pode perder o cargo sendo servidor público? Sim. Quando? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso? Significa que você respondeu lá um processo, foi até a última instância, né? Transitou em julgado, não cabe mais recurso e a decisão diz que você tem que ser demitido, tá? Ou mediante o processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa, ok? Então, também é outra forma, né? Quando você responde um PAD, processo administrativo, também, mas tem ampla defesa, contraditório. Parágrafo 2. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a aprovação no estágio probatório mediante aplicação da avaliação especial de desempenho por comissão instituída. Então, existe uma comissão que vai fazer essa avaliação do seu desempenho. É importante saber que você só perde o cargo se for uma decisão judicial transitada e julgada ou um processo administrativo assegurado ampla defesa, ok? Bom, artigo 43. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão, né, dos cargos, respeitadas a duração máxima do trabalho de 40 horas e observado o limite de 8 horas diárias, com exceção dos cargos em regime de plantão e os acumuláveis constitucionalmente. Já falei aqui de professor, né, de pessoal da saúde, tá? Então, são os cargos que são acumuláveis. Os demais, 8 horas de duração máxima, né? 40 horas semanais, certo? Isso é importante você lembrar também. A jornada, né, será disciplinada no plano de cargos. Parágrafo 2, plano de cargos e carreiras. Aqui. Todo servidor cuja jornada for superior a 6 horas diárias deve cumprir obrigatoriamente 1 hora para descanso ou refeição, que será acrescida à sua jornada diária. Então, se você trabalha 6 horas, não tem essa necessidade do intervalo de 1 hora, tá? Se você trabalha mais de 6 horas, aí sim você tem que cumprir 1 hora para descanso ou refeição. Isso é acrescido na sua jornada diária. Então, eu como diretor trabalhava 8 horas, né? E tinha essa hora de almoço. Então, na verdade, eu ficava ali 9 horas, né, dentro da escola, ou se eu saísse para almoçar, obviamente tinha que retornar aí com 1 hora de descanso ou refeição, certo? Bom, aí agora vamos falar aqui também outro tema bastante cobrado aí nos concursos públicos, que é as famosas, o que é considerado de efetivo exercício, certo? Então, ó, serão considerados de efetivo exercício, exceto para os processos de evolução funcional e estágio probatório, olha aqui, ó, né? A serem disciplinados em lei própria, os afastamentos em virtude de. E aí, claro, a lei vai disciplinar no estágio probatório e na evolução funcional. Como eu falei, férias, né, são efetivo exercício,
doação de sangue, muitas coisas são aí efetivo exercício, inclusive no estágio probatório, tá? Ó, aqui, ó, férias, efetivo exercício. Doação de sangue, por uma vez ao ano. Então, você pode doar sangue por uma vez ao ano, aquele seu dia será abonado, não será descontado de você, tudo bem. Luto de 2 dias pelo falecimento de cunhado ou sogro. Então, faleceu meu cunhado, faleceu meu sogro, né, minha sogra, eu tenho direito a 2 dias de luto, tá? 2 dias de luto. Então, 2 dias que eu posso ficar afastado do trabalho. Luto de 4 dias consecutivos pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, irmãos, avós, netos ou menor sob sua guarda ou tutela. Como é que você vai lembrar disso na prova? Pensa assim, os mais próximos, 4 dias. Sogro, cunhado, né, que é parente mais distante, 2 dias. Tá? Lembra disso. Ah, é pai, é filho, é padrasto, é enteado, é irmão, é avô, é neto. Coisa mais próxima, 4 dias. Sogro, né? Cunhado, 2 dias. Certo? Olha aí, quem disse que cunhado não serve para nada, se ele morrer, dá 2 dias de folga. Credo, santo, né? É piadinha de mau gosto, tá bom? Claro, ninguém quer que ninguém vá falecer, né? É a brincadeira com os cunhados, né? Meus cunhados, saúde para vocês, né? Nem tô mais em Santana de Parnaíba também, né? Casamento, 8 dias consecutivos, tá? 8 dias. Então, casou, olha aí, né? Olha os benefícios do casamento. 8 dias para você curtir a sua lua de mel. Consulta médica, desde que apresente atestado devidamente validado pela perícia médica do município, observando dispostos que aplicam a licença para tratamento de saúde. Nesses casos aqui, ó, dependendo, não vai contar para o estágio probatório, tá? Aí você vai ter algumas situações que não contam o estágio probatório. E também evolução funcional, né? Que é você ir progredindo na carreira, tá? Então, olha só, o atestado médico, ele é validado pela perícia médica do município, certo? Quando eu estive em Santana, eu não tive nenhuma licença médica, nenhuma. Infelizmente, quando eu estava em Santana, minha mãe faleceu e aí eu tive o luto de 4 dias, acabei nem porque foi num feriado de 7 de setembro, né? Então foi 4 dias, 7, 8, 9, 10, e isso era quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então conta, tá? Os dias também que não é 4 dias úteis, tá? É 4 dias consecutivos. A banca pode tentar te enganar, falar 4 dias úteis. Não são dias úteis, são dias consecutivos. Então, se a pessoa morrer no sábado, conta sábado, domingo, tá? Para você não errar isso aí, ok? Bom, outra coisa, outras licenças importantes. Licença ou ausência para tratamento de saúde com base em atestado médico, devidamente validado pela perícia, né? Como eu informei, tá? A licença prêmio também é de efetivo exercício. O celular toca na hora. Licença prêmio também. Licença gestante, adotante, paternidade, tá? Também são de efetivo exercício. Licença servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional. Licença para atividade política, que é aquela licença que o cara vai ser candidato a vereador, enfim, ou prefeito, né? Exercício de outro cargo municipal. Então, a pessoa foi chamado para outra prefeitura, para ser um cargo em comissão. Desempenho de função legislativa federal, estadual, municipal. O cara foi deputado, né? Federal, estadual, tá? Ou mesmo vereador. Convocação para o serviço militar, que é algo mais raro, né? Mas pode acontecer. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Coleta e amostra de sangue para verificação de medula óssea. Tudo isso aqui é de efetivo exercício, tá? De efetivo exercício, certo? Licença prêmio, nós vamos falar, é aquela licença que após 5 anos de efetivo exercício, você tem direito a 3 meses de licença prêmio. Nós vamos comentar isso também. Bom, olha só, o servidor que acompanhar o filho, pai,
mãe ou avô, avó, né, em consulta de tratamento médico, poderá, desde que apresente o competente atestado, justificar por escrito até 3 faltas no ano. Então, acompanhar o filho, a mãe, o pai, né, o avô, 3 vezes no ano. Ou até 6 atrasos ou saídas antecipadas no ano, limitados a 4 horas diárias. Então é importante você anotar isso. Professor, vou fazer minha prova logo. Anota. Né? Acompanhar filho, pai, mãe, 3 faltas no ano. 6 atrasos ou saída antecipada, limitado a 4 horas. Tá? Porque a banca pode fazer esse tipo de pergunta. Parágrafo 4. O benefício previsto no parágrafo anterior aplica-se apenas aos servidores que possuam jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Então, se a pessoa trabalha 6 horas, ela tem direito a isso? Não. Nem às 3 faltas, nem aos 6 atrasos. Esse benefício é para quem trabalha 8 horas, tá? E jornada de 40, certo? Caso o servidor precise acompanhar parente ou dependente não indicado no parágrafo 3 desse artigo, poderá apresentar requerimento escrito e fundamentado junto ao protocolo geral. Então, eu vou acompanhar uma pessoa, mas não é nem meu filho, nem minha mãe, nem meu pai, né? Aí eu apresento um requerimento por escrito, fundamentando, e aí a prefeitura pode deferir ou não, né? A autoridade competente poderá deferir o pleito previsto no parágrafo anterior, desde que estejam comprovadas a necessidade de acompanhamento e o vínculo entre o servidor e o enfermo. Às vezes uma pessoa que você está cuidando ali, um amigo, uma amiga, ou mesmo um parente mais distante, que você ficou com a responsabilidade dela, né? Então você pode justificar, tá? Certo? Bom, fica concedido, certo? Vamos lá. Fica concedido. Às vezes eu tenho que mexer aqui. Fica concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo dispensa do serviço no dia de seu aniversário de nascimento. Ah, professor, tem isso? Sim, olha aqui, né? Então, se você é efetivo, você vai utilizar aquilo que a gente chama, né, a bonada de aniversário. Então, essa folga, o parágrafo 1, ela pode ser programada com a chefia, devendo ocorrer no máximo 30 dias subsequentes ao aniversário do servidor. Então, se você, né, no meu caso, faço dia 2 de abril, eu teria 30 dias, né, para marcar a minha folga, certo? E eu tenho que pedir para o meu chefe. No meu caso, quando eu era diretor, eu tinha que pedir para a supervisão. No máximo, e tem que ser nesse prazo, tá? De 30 dias. Você pode tirar no dia do seu aniversário? Sim, pode tirar no dia do aniversário. Mas às vezes seu aniversário cai domingo, cai o sábado, né? E aí você pode marcar essa folga, né, do seu aniversário, ok? O benefício de que trata esse artigo somente será concedido quando o servidor tiver em efetivo exercício, né? Somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de 8 horas ou 40 semanais. Aquele servidor que trabalha 6 horas tem direito à folga de aniversário? Não. Então, a banca pode perguntar isso para você, tá? Não tem. Só faz jus a esse benefício quem trabalha 8 horas diárias, né? O servidor não fará jus ao benefício se possuir sua folha funcional, advertência, suspensão e se o aniversário ocorrer após a aplicação das penalidades. Ah, você tomou advertência, suspensão, você pode ter direito à folga aniversário? Não, tá? O servidor que depois de usufruir o benefício for advertido suspenso, né, não fará jus ao ano subsequente, tá? Então ele pede essa folga. Lá em Santana de Parnaíba, a gente tem o banco de horas, né? Que é lá ponto digital, então você tem o controle dessa frequência e aí você tem esse banco de horas visando a compensação de carga inferior ou superior
a jornada de trabalho, né? Porque o seu banco de horas pode ser negativo ou positivo. Olha o que diz aqui o parágrafo 1. O banco de horas positivo ou negativo possui vigência anual. Então, ele vale naquele ano. E deverá ser gozado ou normalizado até o último dia de cada ano. E excepcionalmente por razões de interesse público, nos casos expressamente autorizados pelo secretário da pasta até 31 de janeiro do ano seguinte, sendo que a ausência de sugestão de programação do servidor para o gozo do saldo positivo, com a devida anuência da chefia imediata e do secretário municipal da pasta, importará na determinação pelos mesmos de gozo em dia em período de forma compulsória pelo servidor visando interesse público. O que acontecia, né? Direção de escola, você sabe, sempre acontece alguma coisa, tal. Eu tinha banco de horas positivo. Então, às vezes eu pedia, né? Olha, como eu morava na Baixada, trabalhava lá, né? Então, eu ficava lá durante a semana e descia nos finais de semana. Às vezes eu precisava descer um pouco antes para resolver alguma coisa e tal. E aí eu tinha banco positivo. Aí comunicava a supervisora, né? Pedia autorização para ela e eu usava o meu banco de horas. Agora, se eu não usasse, eles iam determinar, você tem que tirar as folgas, tal dia, né, de forma compulsória, até normalizar, né, a questão. Bem como a ausência de normalização do saldo negativo importará desconto salarial. Então, às vezes, tinha gente que tinha saldo negativo e compensava, né? Então, isso aqui, ó, é recente também, tá? De 2025, ok? Então, você tem que cumprir lá o teu banco de horas. Se você estiver devendo horas, você tem que pagar, né? E se você não pagar, vai descontar do seu salário, ok? Olha só, aqui eu vou até diminuir a tela aqui para explicar isso aqui para vocês. Diminuir minha tela aqui para não atrapalhar. As horas realizadas deverão ser compensadas ou gozadas na seguinte proporção. Quando você trabalha sábado e ponto facultativo, proporção de 1h30 para cada 1 hora trabalhada. Então, às vezes, você tem que trabalhar no sábado, certo? E aí você vai, né, ali trabalhar, enfim, por necessidade da prefeitura. Desfile, né, de 7 de setembro, estou dando exemplo da educação. Festa junina. Então, cada hora trabalhada, se for a mais, é 1h30 de folga no sábado, tá? E ponto facultativo. Se for no domingo e feriado, 2 horas para cada hora trabalhada. Então, se num domingo eu trabalhei 4 horas, eu tenho direito a um banco de 8, tá? De 8 horas de folga, ok? Entenderam isso? Se for num sábado, eu terei um banco de... Se eu trabalhar 4 horas no sábado, eu tenho direito a um banco de 6 horas. Ok? Entenderam, né? Proporção aí de 1h30 e a proporção de 2. Na hipótese de desligamento do servidor, as horas não compensadas serão pagas. Então, quando eu saí, eu não tinha mais essas horas, né? Porque eu saí em janeiro, então eu já tinha zerado as minhas horas, então eu não tive esse pagamento. As unidades que realizem serviços essenciais que não podem sofrer interrupção por interesse público deverão prever antecipadamente o número de horas. Isso acontece muito na saúde, né? Então, às vezes também na guarda municipal, precisa, né? São serviços aí essenciais. O banco de horas também poderá ser utilizado para compensação de eventual ponte, feriado, ponto facultativo e revezamento no final do ano, tá? Excepcionalmente, o saldo do banco de horas positivos e negativos do ano 2024 poderá ser regularizado até 31 de dezembro. Então, a prefeitura lançou uma lei complementar, né, dizendo assim, ó, esse ano, né, de 2024, nós abrimos exceção para você compensar até regularizar, né, até 31 de dezembro de 2025. Depois segue a regra do jogo, né? Aqui deu uma colherzinha de chá para quem não conseguiu resolver suas horas em 2024, ok? Bom, o adicional de sexta parte
ele vai ser pago aos servidores que têm 25 anos ininterruptos de exercício. Então, você ganha a sexta parte do seu salário, você vai ter um acréscimo, né, da sexta parte ali, que dá uma quantia boa, né? Porque a pessoa, quando tem 25 anos, ela já tem, se ela trabalha direitinho e tal, ela tem progressões, né? Ela avançou na carreira. Eu estava lá com 5 anos, já tinha uma progressão e ia sair outra, né? Então, eu ia ter mais uma progressão. Isso dá um upzinho no salário. Se você trabalha bem, se você não dá problemas, né? Se você é um bom funcionário, você consegue isso. Então, sexta parte, 25 anos de efetivo exercício, tá? Bom, gente, eu vou falar aqui, eu vou terminar, né? Depois, se der, eu faço mais a continuação do vídeo. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde com base em perícia médica, né, realizada pela Unidade de Saúde e Medicina de Segurança do Trabalho de Parnaíba, Santana de Parnaíba, sem prejuízo da remuneração. Olha só, parágrafo 1. Caso a licença seja inferior a 15 dias, a Prefeitura de Santana custeará o afastamento do servidor. Quando é menos de 15 dias, é pago pela Prefeitura, certo? Que vai, né, dar ali o seu salário, proporcionar os dias de licença. Se esse período excede a 15 dias, se você passou e você é efetivo, sua licença é mais de 15 dias, é 30, é 40, aí você vai receber o auxílio doença, que é 91% do seu salário, tá? Que é custeado pela Caixa de Previdência. Então, olha só, se você sair de licença, você tem prejuízo na remuneração. Mais de 15 dias. Professor, mas fiquei doente, fazer o quê? Pois é, né? Tá aí um ponto que podia ser pensado, porque dependendo da doença, né? Não é por sua, né? Não é a pessoa que quer. Então a pessoa já tem um prejuízo aí, né? Ela vai receber 91% do salário. Ela já perde aí 9%, ok? O salário de benefício do servidor corresponderá a 80% da média dos 12 meses anteriores. Então é mais prejuízo ainda, certo? Porque é 80% da média dos seus 12 últimos meses anteriores ao afastamento. Olha os prejuízos aí, né? Infelizmente, é assim que acontece lá, tá? Artigo 92. Então, passou de 15 dias, a gente chama que você vai para caixa, né? A gente fala assim, foi para caixa, tá? Eu vou voltar aqui, olha aqui. Foi para caixa, né? Passou de 15 dias, quem paga é a caixa. E aí o salário, 91%, sendo, né? E corresponderá a 80% da média dos 12 meses. Então, além de você receber um salário melhor, ainda é 80% da média, certo? Então, é um cálculo que é feito, né? É 91% do salário do servidor, sendo calculado em cima de 80% da média das remunerações dos últimos 12 meses. Não vai esquecer e não vai confundir essas porcentagens aqui, tá? Olha aqui, ó, será concedida licença servidora gestante por 120 dias, sem prejuízo de sua remuneração. Aí a lei 3309, ela dá mais 60 dias de afastamento para a servidora, tá? Mais 60 dias, né? Então, essa é uma licença, a famosa licença gestante. Licença gestante, ela é custeada pela Caixa de Previdência de Santana, caso, né, a servidora seja de cargo efetivo. A licença pode ter início no primeiro dia do mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica, dependendo com a gravidez de risco, o médico pode antecipar um pouco, né? No caso de nascimento prematuro, a licença começa a partir do parto. E no caso, né, do natimorto, criança, né, não veio a falecer, aí depois de 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Então, no caso da criança falecer, né, que a gente chama natimorto, aí
30 dias, a servidora vai ser avaliada e aí, se ela estiver apta, ela vai assumir o seu trabalho, ok? No caso de aborto, deixa eu cliquei errado aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui. No caso de aborto, atestado por médico oficial, porque existe o aborto espontâneo, tá? E aí, obviamente, é só nos casos, né, que ocorre aborto espontâneo, nos abortos que são permitidos por lei. A servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado, conforme a avaliação do médico, ok? Né? Então, é importante isso. A licença prevista nesse artigo será custeada na forma de salário maternidade e terá como base a remuneração do cargo efetivo do mês anterior. Só corrigindo o que eu falei, aqui não diz nada, né? Mas é porque tem as questões de aborto que são, né? Existe o aborto que não é, existe o aborto que é considerado crime, tá? Só por aí a servidora pública, aí tem todas outras implicações, né? Então, estou falando isso só para complementar, mas a banca não vai perguntar isso. Ela vai perguntar, no caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá 30 dias de repouso remunerado. E se for um aborto criminoso, né, aí ela também vai responder conforme a lei, certo? A concessão da licença gestante será disciplinada e custeada pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, né, em relação à servidora do cargo de comissão. Por quê? O regime da prefeitura, só para vocês terem uma ideia, o RPPS, é o Regime Próprio de Previdência Social. Quando a gente é comissionado, ou quando a gente não é um servidor efetivo, a gente entra no regime geral da Previdência Social, tá? É nesse sentido. Se for cargo em comissão, é esse aqui. Se for cargo efetivo, é esse aqui, certo? RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social. Então, trabalhadores seletistas estão aqui, ó, no RGPS, quando não é seletista de prefeitura que tem adota o regime jurídico da CLT, tá? Que é empregado público. Então a gente confunde isso. Também tem estabilidade, né? Aqui no município de Santana de Parnaíba é estatutário, tá? Certo? Só para esclarecer isso. Bom, pelo nascimento do filho, o servidor terá licença paternidade de 5 dias consecutivos. É outra questão que cai bastante. Licença paternidade, gente, diferente da licença gestante, né? Que aqui tem 120 dias com mais 60, em muitos municípios são 180. A licença paternidade, ela tem uma variação muito grande. Tem município que é 15, tem município que é 3 dias, tem município que é 8 dias. Em Santana de Parnaíba, 5 dias. Questão que banca adora perguntar. Quantos dias de licença paternidade? 5. Certo? Artigo 98. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora terá direito a 1 hora diária, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Tá? Então, aqui, o direito à amamentação. E o direito de redução de jornada para amamentação não se aplica às servidoras cuja carga horária seja inferior a 8 horas. Então, se aplica para quem tem 8 horas. Para quem tem menos, não. Tá? E a gente viu que tem muitos casos aí. Bom, eu vou dar uma parada aqui, né? E a gente completa esse vídeo aí numa parte 2, mas o que eu falei aqui já ajuda muito aí na prova, tá? Vai ajudar muito, com certeza. Então, um grande abraço e até a próxima.